Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Lucinho, né, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Né, vencendo as tentações. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui, amados, que eu esqueci. Ah, tinha esquecido mesmo. Mas agora eu resolvi. Peraí. Deixa eu botar assim, opa. Deixa eu virar assim. Vai fazer o quê? Brigar com Deus? Não, você tem que aguentar. Cospe o sangue, continua. Tô acabando. Oitavo, você quer continuar firme no dia mal? Pense na nuvem de testemunhas que está Tinha que ser, né, amados? Comercial. olhando para você. Dependendo do que você fizer, você vai desanimar um monte de gente. Não desanime ninguém. As pessoas estão de olho em você, não é quando você ganha carro novo, não é quando você casa ou faz a faculdade, não. É quando você sofre. Deixa eu ver como ele se comporta quando ele sofre. Nono, cite as promessas de Deus em voz alta. Abre sua boca e fala assim: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Veja, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vamos ler aqui. Peraí, deixa eu botar aqui. Vamos ver onde está escrito, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Bíblia, vamos ver onde está escrito. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Vamos lá. O meu Yahweh suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas em Yahushua. Aí vocês vejam, é a mesma coisa ele citou, né? Esse versículo a Ana Paula também suprou, quando ela também citou esse versículo, quando ela cantou, né? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, né? Ela cantando, né? E aí vocês vejam, mas o que o apóstolo está dizendo aqui, né? Como é que ele suprirá a necessidade, né? Que Yahweh ele vai suprir as necessidades, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Eu vou ler daqui, tá? Porque esse aí a gente já leu o capítulo todo, né? Mas vou ler daqui do verso 8. Olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Yahweh da paz estará com vocês. Por que ele disse isso que viram nele? Porque ele seguia Yahushua. O apóstolo Shaul seguia a Yahushua. Tá? Então, quando ele diz assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Yahushua, é para a pessoa imitar Yahushua, seguir a Yahushua. Era isso que ele estava falando. Assim como eu sigo a Yahushua, siga a Yahushua também. Né? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja bem, o que é essa riqueza em glória que o apóstolo está falando aqui? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o sistema religioso usa esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso ser chefe porque Deus me fortalece, então eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ser o melhor dessa terra porque Deus me fortalece para tudo. Não é isso que está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele pode passar fartura, como ele pode passar necessidade, tá? Como ele pode ser bem alimentado, pode estar com fome, tendo muito ou passando necessidade, ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. É isso que o apóstolo está falando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar fartura, eu posso ter fartura, como eu posso passar fome. É Yahushua que me fortalece. Independente de eu ter fartura, de eu estar passando fome, eu não estou me adaptando a isso. Eu sou fortalecido por Yahushua. Não é isso que me fortalece. O que me fortalece é a força em Yahushua. É isso que ele está falando. Que Yahushua que é a nossa força, a nossa alegria. A alegria de Yahushua, a nossa força é. Entende? Então, é diferente, mas o sistema usa isso aqui para poder enganar as pessoas a terem os bens dessa terra. E sendo que a gente vê, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses? Ele está falando isso para quem? Para os irmãos em Filipenses. Nos seus primeiros dias, na promessa, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Veja, ele está falando da ajuda, que os filipenses ajudaram a ele. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Veja bem, eles ajudaram o apóstolo na necessidade dele física. Então aqui, ó, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, que as ofertas, que são donativos, ajudas, era para o templo do Espírito e não para um templo físico. Vocês vejam bem, os donativos que vocês me enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Yahweh. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Yahushua. Aqui a necessidade que ele está falando é necessidade no Espírito. Por quê? Porque a necessidade física eles tinham, tanto eles tinham que eles deram além do que o apóstolo precisava. Então aqui, o apóstolo está falando, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Todas. A necessidade no Espírito, de ser suprido no Espírito, de ser fortalecido no Espírito. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Yahushua. Não é riqueza de bens materiais, mas é riqueza no entendimento. Ao nosso Yahweh e Pai seja a glória para todos sempre, assim seja. Saúde a todos os puros, os purificados em Yahushua. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os purificados lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Yahushua seja com todos o espírito de vocês, assim seja. Então vocês vejam que esse versículo aqui está falando de necessidades espirituais. Com as gloriosas riquezas em Yahushua. Tá? Então vocês vejam bem. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente no dia mau, na angústia. E último, peço o socorro do Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer. A Bíblia diz que ele ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo está ao nosso redor. Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer.
A Bíblia diz que ele ajuda. Você veja que ele disse que o Espírito Santo está ao nosso redor. Entendeu? Ao nosso redor, veja bem. Olha o que ele diz aqui, amados, olha. O Espírito Santo está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer. A Bíblia diz que ele ajuda. Ele está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer. O Espírito Santo realmente aqui, ele está ao redor, ele está falando a verdade. Porque o Espírito Santo que habita aqui nesse templo não mora, ele não habita. Ele simplesmente faz visita e vai embora. Então ele está ao redor. O que é estar ao redor, amados? O que é estar ao redor? Vamos ver aqui. O que significa, vamos colocar aqui, o que significa estar ao redor? Você veja que ele não disse estar ao redor. Vocês vejam que ele não disse que o Espírito habita em nós, mora em nós. Mas ele disse que o Espírito está. Vamos ver aqui, ó. Redor, dicionário. Contorno, circuito, ao redor ou em redor, em volta, em torno, em derredor, andar ao redor. Vocês vejam que ele não diz que o Espírito habita em nós, e a Escritura é bem clara. A Escritura diz que o Espírito habita em nós, ele mora em nós, amados. Veja, versículos bíblicos. O Espírito habita em nós. Olha. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Yahweh, que habita em vós? Habita, ele não está em redor. Ele habita naquele que crê, que é o templo. Mas tem que crer, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito de Yahweh, que habita em vós, proveniente de Yahweh, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Yahweh no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Yahweh. Então vocês vejam que este redor aqui, tá? Vou fazer aqui o seguinte. Sinônimos de redor. Peraí, deixa eu botar aqui. Ah, tá. Esse aqui, deixa eu tirar esse aqui para não ficar muita coisa. Tá? Senão vai ficar muita coisa aqui. Então vamos lá, olha só. Sinônimo de redor: espaço circundante, contorno, circuito, roda, volta, arredores. Arrabalde, arredores, cercanias, circunvizinhança, proximidade, redondez, redondeza, vizinhança. Ao redor, a roda, a volta, em derredor. Aí, amados, em derredor, em redor, em torno, em volta. Ao redor de, aproximar-se aproximadamente, cerca de, em torno de, por volta de, pouco mais ou menos. Então, vamos ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui, ó. O diabo está em derredor, procurando a quem possa tragar. Bíblia. Veja bem. Qual é o espírito que o Lucinho está falando que está em derredor, que está ao redor, que ele disse ao redor? E a gente está vendo bem claro na Escritura. A gente está vendo aqui bem claro aqui sinônimos.
Em derredor. Em derredor. Vamos ver aqui. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8, amados. Faço questão até de botar aqui. Nessa aqui, para a gente ver várias versões. 1 Pedro. Esse é o Pedro que ele não pensava antes de falar as coisas, ele era nervoso. Foi esse mesmo Pedro que antes de se converter negou Yahusha 3 vezes, ele arrancou a orelha do soldado do sacerdote. E olha o que esse apóstolo Pedro fala. Veja bem. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Anda em derredor. Quem? Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em derredor. O diabo, vosso adversário. Em derredor. O diabo anda ao redor de vós, como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. Então, vocês vejam, ao redor, em derredor. E aqui nós vimos claramente, olha, em derredor, em redor. Então, vocês vejam, quem é esse Espírito Santo que o Lucinho está falando aqui? Veja se é o Espírito do Pai, amados. Reparem. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia mau, na angústia. E último, peço o socorro do Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer. A Bíblia então, diz o Espírito Santo está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer. Ele não disse: o Espírito habita em nós. Então, vocês vejam o Espírito que habita nesses lugares, tá? Então, aqui nós vamos ver aqui o seguinte. Olha. Agora aqui a gente vai ver, olha. Em redor, de redor. Em redor, ó. Em derredor, em redor. O Espírito Santo que ele disse está ao nosso redor. Ele não mora. Porque esse Espírito do templo não mora. Ele faz visita. Ele vai embora. Por quê? Porque quem mora é o verdadeiro Espírito, que é o Espírito de Yahweh, que habita em nós, que mora no nosso entendimento. Esse não faz visita. O Espírito da verdade mora. Mas mora em quem? Mora nesses aqui, ó. Templo do Espírito. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito de Yahweh, que habita em vós? Quem habita? O Espírito de Yahweh habita naquele que crê que é o templo. Então agora a gente vai ver aqui se é o que é sinônimo de habitar. Veja. Morar, residir, viver, domiciliar-se, assentar, assistir, fixar, estanciar. Povoar, ocupar, colonizar. Estar, ficar, encontrar-se, achar-se, permanecer-se, manter-se, conservar-se. Aí eu pergunto, tem algum em redor aqui? Tem algum de redor aqui? Como sinônimo? Então vocês vejam que habitar é totalmente diferente de estar em redor, como o Lucinho disse. Você vê que na entrelinha ele fala a verdade, porque realmente esse espírito que habita no templo físico, que é o espírito de Terron, não é o espírito da verdade, é o espírito de mentira e de engano. Ele não habita em nós, por quê? Porque ele não pode habitar no nosso entendimento. Só quem habita é o espírito de Yahweh, e habita naquele que crê que é o templo. Mas quem crê que é o templo, deixa de ir a um templo físico, passa a ser o templo. Porque esse espírito que ele está falando, ele realmente está ao redor, porque ele não pode habitar. E é por isso que ele faz visita na alma. E quando a pessoa sai da igreja, a carne é fora. Por quê? Porque a visita também vai embora.
E é por isso que a Ana Paula Valadão disse que ele sempre tem que buscar se encher. Vai se esvaziando, se enche, por quê? Porque a água parada não pode ficar, não sei o quê, como ela disse, né? Que sempre tem que estar renovando a água. Mas o Espírito não, amado. A gente lê na Escritura que os apóstolos eram cheios do Espírito. Pedro cheio do Espírito. E a Rúshua cheio do Espírito. A gente vê isso claramente, como a gente já viu em Lucas. Ora, se o próprio Yahushua, que é o filho de Yarro, que veio a mando de Yarro, enviado por Yarro, ele foi cheio do Espírito. Veja. Lucas 4. Yahushua, cheio do Espírito de Yarro. É assim que está na Escritura. Estevão, cheio do Espírito. Paulo, cheio do Espírito. João, cheio do Espírito. É assim que está na Escritura, amados. Quando o Espírito mora em nós, quando a gente crê que é o templo, a gente vai para o caminho que é Yahushua. E Yahushua nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, ele nos enche. Nós recebemos. Se nós recebemos, nós não precisamos receber de novo, nós já recebemos. Ele mora em nós. Não tem mais o que a gente buscar no Espírito. O que a gente tem a buscar é o conhecimento. É assim que está na Escritura. Buscais o conhecimento. Agora o Espírito não. Por quê? Porque o Espírito já mora naquele que crê que é o templo. É diferente. Então vamos aqui continuar. Veja. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito de Yarro, que o Pai enviará em meu nome. Quem envia é o Pai, em meu nome. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E foram vistos entre ele língua repartida, portanto, ensinar toda a nação. Eu estou aqui mostrando aqui, amados, eu estou querendo mostrar versículos que mostram. Olha, não sabeis vós que sois o templo de Yarro e que o Espírito de Yarro habita em vós? Não está dizendo, não sabeis vós que vós sois o templo de Yarro e que o Espírito de Yarro está em redor? Não está dizendo isso, amados, porque o Espírito que fica em redor não é o Espírito de Yarro. É o Espírito de Terron, que não pode entrar no entendimento. Então vocês vejam, habita. O Espírito habita naquele que crê que é o templo do Espírito. Que é o templo de Yarro. Então, aqui já deu para ver claramente, né? Que está falando sobre isso. Inclusive, até o Filho, o Espírito habitou nele. Tanto que a gente vê, né? Que o filho estava cheio do Espírito. E a Rúshua cheio do Espírito. Tá certo? Então a gente viu aqui que o Espírito habita. Ele não fica em derredor, ele habita. O Espírito da verdade, que é o Espírito de Yarro, ele habita naquele que crê que é o templo. Mas quem não crê que é o templo e precisa de ir num templo físico, o Espírito fica em redor. E aí ele engana como? Enchendo as pessoas, né, de emoção, trabalhando na emoção. Então vocês vejam bem. O que o Nilcinho está aqui falando? O Lucinho. Né? Que tipo de espírito é esse que o Lucinho está falando? Que não tem nada a ver com o espírito de Yarro. Tá? Então vocês vejam bem. Se aqui é o espírito de Yarro, eu tô longe, eu tô fora. Tô fora desse espírito daqui, ó. Eu não quero papo nenhum com esse espírito. Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer. A Bíblia diz que ele ajuda na nossa fraqueza. Quero encerrar essa mensagem contando para vocês a história da irmã Maria. A irmã Maria é uma vitoriosa. A história dela é muito forte. A irmã Maria foi abandonada pelo marido com 7, 8 anos de casada. Mas ela já tinha 2 filhos pequenos. O marido a deixou. E ela criou os filhos. Levava os meninos para a igreja. Uma mulher de muita oração. E a irmã Maria, então, se tornou assim uma coluna mesmo no reino de Deus.
orava, a casa dela vinha pastores, homens, mulheres, o dia inteiro, ela lavando vasilha, varrendo o chão, e aquele monte de gente pedindo oração. Quem já viu essas irmãs assim do coque, que todo mundo vai atrás delas, que são, parece Jesus ambulante assim na terra? Quem já viu? Era a irmã Maria. E os dois filhos dela, na adolescência, pela perda do pai, começaram a dar problema. E ela me chamou e falou, pastor, me ajuda. Eu ajudei os meninos, ajudei pouco. Eles mudaram de vida, não sei nem porquê. Mas a irmã Maria ficou sempre muito grata a mim. E aí o que aconteceu, eu não sabia, a irmã Maria pegou um tumor, um câncer no pulmão. Lutou com aquilo um tempo, mas agravou de uma hora para outra. E aí os filhos me ligaram, sim, nós estamos aqui no hospital, eu esqueci o nome daquele hospital, no Alta Raja. Vila da Serra. Não, é o Mater Dei. Mater Teresa. Fui lá no Mater Teresa, subi ali naquele caminhozinho, cheguei lá, achei que eu ia encontrá-la melhor. O médico me parou do lado de fora e falou assim, ela morre hoje. Essa mulher, gente, fundou 7 igrejas, cuidando de 2 filhos sozinha, lavava roupa, uma mulher guerreira, mas o dia inteiro cantando, o dia inteiro para cima. Passou coisas tão terríveis. Ela ganhou da tudo atos físicos e fundou a igreja, coisa que Yahushua nunca pediu. Ele não fundou nenhum templo, tá? Pelo contrário, quando ele morreu, a gente lê na escritura que o véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras se fenderam. As pedras do templo, está escrito bem claro na escritura. Prefeitura de Belo Horizonte, um atestado de miserabilidade. A prefeitura falou com ela assim, para a senhora ganhar a cesta básica aqui, ter direito a isso e aquilo, a senhora vai ter que ganhar um atestado de que é miserável. Ela falou assim, eu não quero. Não quero. Não é orgulho não, é porque a palavra do meu Deus não me chama de miserável. Então vocês estão me chamando de uma coisa que eu não sou. Precisar eu preciso, mas eu não vou ser... A minha carteirinha de miserável. Às vezes o diabo te deu algum apelido que você gostou. A sofrida, a depressiva, o arrebentado, aquele que nada vai para frente. O diabo te dá um adesivo dele, você faz o que com ele? Ah, sou eu mesmo. Eu nasci para isso. Né? É o crente Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. A minha vida, pastor, é um constante dia mal. Eu saio da zika, entro para chikungunya, entro para dengue e vou. E você tem orgulho de ser sofrido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso não tem motivo nenhum de ser orgulho, de ter orgulho. Vocês vejam que tudo que ele está falando aqui não tem nada a ver com o espírito. Porque os apóstolos falam em tribulações, mas no espírito. E aqui ele está falando que você não tem que ter orgulho de ser sofrido, mas no sentido de você sofrer nessa vida temporal, nas consequências dessa vida temporal. E sendo que na escritura diz do sofrimento, da tribulação, da gente não negar a fé em Yahushua, em Yahweh, da gente permanecer no espírito. Vocês vejam que está totalmente fora do que está na escritura. Esse rapaz até agora ele não falou nada do espírito. E a única coisa que ele falou, e que é verdade, é que esse espírito que habita aqui, o Espírito Santo, ele está em redor. Aqui ele falou a verdade. Porque esse espírito não mora no templo do espírito. Por quê? Porque o templo do espírito mora naquele que crê que é o templo e que abandona a mentira. O que é abandonar a mentira? Como está na escritura, abandona a mentira e fala a verdade. Abandone que é o caminho da mentira, que é o caminho da religião. Vamos continuar. Cheguei lá na irmã Maria, ela deitada, com o rostinho bonito e com o respirador. Falei, irmã Maria, vim aqui orar com a senhora, cheguei alegre. Aí orei, li o Salmo 46 e fui cantar. Então, orou, ato físico, e que a escritura diz que nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros, né? Como a gente já viu nos vídeos anteriores. Leu a Bíblia, ato físico, e cantou ato físico, tudo físico. Para Deus, o verdadeiro que é espírito.
Não tem como ele aceitar. Por quê? Porque ele é espírito. O que ele aceita, o que ele procura, são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não no físico. Então vocês vejam o Deus que ele está adorando e que ele busca. Que não é Iarro. É o Terron que habita aqui. Terron habita aqui, ó. Nesse tempo físico. Ele, o espírito dele está em redor. Vejam bem. Tá? Terron habita no templo. Ele é o senhor do templo físico. E ele está ao redor. Porque ele não tem como habitar em nós, templos do espírito. O que o imbecil do pastor canta? Mais perto quero estar. Não é música de cantar para quem está morrendo. Mas eu, imbecil. Aí, olhei para ela. Ela pegou, tirou o respiradorzinho assim e falou assim, com as perninhas assim, pro alto, recolhidas assim. Ela estava com muita dor nas costas. Ela falou assim, essa não, pastor. Eu quero cantar outra. Aí eu falei, não, irmã Maria, não canta não, a senhora não está com condições para cantar. Ela falou, tô. Eu falei, não tá não. Aí eu olhei para os filhos dela do outro lado e falou assim, deixa. Tipo, mamãe está morrendo, pode fazer o que quiser. E eu falei, então canta, irmã Maria, qual música a senhora quer cantar? É triste, né, gente, que a gente sem problema na vida. Uma coisa é você viver um dia mal, outra coisa é você criar um para você. É você estar passando só uma dificuldade. Dificuldade não é dia mal, gente. Dificuldade a nação está passando. Não confunda problemas e dificuldade com dia mal. Dia mal é o dia que a casa cai. É o dia que vem um diagnóstico que arrebenta você. É o dia que um cônjuge pega as malas e vai embora. É o dia que um filho, um homem, vira para o pai e fala assim, pai, eu estou apaixonado por uma pessoa. Quem? O Rogério. Então eu pus um filho no mundo. Você vê que tudo que ele está falando é em relação ao físico, a problemas físicos, que ele está falando como dia mal, como se fosse uma coisa no espírito. Não é. Porque o dia mal que a Rússia estava falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E ele diz, não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer ou de beber e tal, né? Porque o pai, ele cuida do campo, não vai saber cuidar de vocês, basta cada dia o seu mal, né? Esse mal que ele está falando é o mal da gente permanecer em arroz. É diferente um marido largar a esposa para morar com outra e um marido largar a esposa por a esposa permanecer fiel em arrocho. É diferente, tá? É lógico que é o mesmo sofrimento, sim, até pode ser, mas é diferente. O largar por uma mulher, como largar pela fé. Como? Tem muitas irmãs que o marido largou por ela não negar a fé em arrocho. Como tem muitos maridos também, né, que a mulher largou por ele não largar a fé em arrocho. É diferente. Certo? É diferente. É diferente uma pessoa passar fome por um familiar negar alimentos, por a pessoa não negar a fé em arrocho, de que uma pessoa passar fome por estar desempregado. Entende? Eu não estou falando assim que a fome é a mesma. Entende? A fome é a mesma. A dor do abandono é a mesma. Mas é diferente da gente negar. Por quê? Porque, gente, olha só, veja bem, o que eu estou querendo explicar é o seguinte. Por exemplo, uma pessoa está desempregada, está passando fome porque está desempregada. Tá. Mas isso é uma consequência que aconteceu, que a pessoa perdeu o emprego. Agora, é uma coisa que ela vai passar e que ela pode ter outro emprego. Agora, uma pessoa está passando fome porque o familiar negou ajuda, por a pessoa estar em arrocho. Se a pessoa negar Iarruxo, fala, olha, não, então olha só, eu vou negar Iarruxo, por favor, me ajude a comer, a pessoa pode chegar e ajudar de novo. Ah, você está negando Iarruxo? Então toma aqui um prato de comida, então eu vou te ajudar.
Vocês entendem? A fome é a mesma, mas o negócio é a motivação. A pessoa está em Yahushua, ela vai permanecer em Yahushua e andando no espírito, ou ela vai negar Yahushua para conseguir os benefícios nessa terra, de comida e tudo mais. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Tá? Só que ele aqui está botando tudo, as coisas que acontecem momentaneamente, que pode acontecer, mas coisas que acontecem no mundo. E não no físico, e não no espírito. Tá certo? Então é isso que eu tô explicando, né? Então é diferente. Isso é um dia mal. Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Senão você tá sentado aqui falando assim, aquelas 2 contas que eu tenho lá em casa é um dia mal. Calma. A irmã Maria canta assim: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filha de Deus. Ela terminou de cantar, eu fiquei assim, olhando para a cara dela, não consegui cantar com ela. Falei, irmã Maria, com licença, 1 minuto. Fui no corredor, abracei o hidrante. Nós estamos na televisão, mas eu vou falar o que eu falei. Deus tem misericórdia desse cocô desse pastor que eu sou. Porque eu não tenho nenhum problema na vida. E eu estou fazendo mais drama do que essa mulher que está para encontrar a morte em poucas horas. Se não for para ser alguém que presta nessa terra, o Senhor me leva também. Mas eu quero vir nos lugares para ajudar os outros, não para ser ajudado desse jeito. Voltei lá dentro. Falei, irmã Maria, a senhora é a última Coca-Cola do deserto. Coisa mais linda que eu já vi a senhora. Dei um beijo na testa dela, entrei no carro. Quando eu desço a rádio, chega uma mensagem no meu celular. A irmã Maria já está nos braços do Cordeiro de Deus. Quero orar com você. Tem aqui o testemunho de uma irmã. Florucinho, sou lá do Piauí. Meu nome é Leila. Primeira vez que eu estou aqui na igreja, eu venci um tumor, um câncer terrível na mama. O médico falou que não tinha jeito. Não tinha jeito. O negócio de 2 centímetros passou para 7 centímetros, fez 8 químicos. Não tinha o que fazer. A química não diminuiu, tinha que diminuir para operar. Não diminuiu. Eu falei, não é você que tem a última palavra não, senhor doutor. É Jesus. E hoje eu estou aqui, totalmente curada. Deus trocou meu cabelo, minhas unhas, minha sobrancelha e ainda me colocou do jeito que Ele queria. Deus cura o câncer. Ele me curou. Cadê a Leila? Aleluia. Isso é peruca? É peruca ou cabelo? Cabelo? Ó Jesus da glória! Ó Jesus da glória! Ó Jesus da glória! Então nós vamos orar. Nós vamos fazer 2 orações. Vou pedir ao pastor Richard que me ajude aqui. Primeira oração é para quem quer então entregar a vida para esse Cristo que é o único que consegue manter a gente de pé no dia mau. Então, entregar desculpa aos cachorros, tá, amado? Você vê que até os cachorros começaram a celebrar aqui. Desculpa a brincadeira, mas veja, entregar sua vida a Cristo. Só que entregar a vida a Cristo aqui no sistema religioso não é entregar a vida a Yahushua, ir para Yahushua, mas é entregar a vida no sistema religioso, no templo físico, na porta larga que é a porta da religião. E a segunda é por você que está vivendo um dia mau. Eu gostaria hoje que a força do céu viesse para te ajudar a continuar. Repete comigo uma oração, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva-me agora, escreve o meu nome no livro da vida, faça de mim uma nova pessoa. Eu recebo pela fé a vida eterna, a salvação que só existe em Jesus. Diga comigo: Deus Pai, e eu que já andei contigo, mas me esfriei, me perdi, recebe-me agora. Bom, aí parou por aí, né, amados? Tá, agora eu vou avaliar essa outra pregação dele, tá?
E aí você vê, repete comigo, coisa que a Ruth falou, não useis de vãs repetições. É para orar no secreto, não todo mundo junto. Então vocês vejam que, avaliando a pregação dele, ele não falou nada no Espírito. E o que ele falou a verdade, que o Espírito Santo que habita no templo, ele habita no templo e está em redor. Ele não habita em nós. Porque o verdadeiro Espírito, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito de Yahweh, ele habita naquele que crê que é o templo. Tá certo? Então, amados, desculpa aí a hora, né? Passou um pouquinho, uns 10 minutos a mais, mas se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos, acione o sininho, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.